Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui em casa para o segundo episódio da segunda temporada da série The Witcher, exibido na Netflix. Pois bem, pessoal, começamos esse episódio aqui com uma certa novidade, algo bem diferente do que já estávamos acostumados lá da primeira temporada, que é narrar um episódio através de 3 linhas narrativas. Isso sempre aconteceu. Se não me falha a memória, acho que nenhum episódio falhou esse conceito, ou a estrutura, né? Bom, aqui sim, finalmente, apenas 2 linhas narrativas, porque dessa vez esqueceram do que acontece lá com aquele grupo de sobreviventes feiticeiros. Não teve nenhuma olhadela exatamente no que está acontecendo com eles, se eles avançaram lá no objetivo de descobrir o que Nilfgaard realmente quer da vida. Bom, o que vale é que, claro, as 2 outras vertentes narrativas, que é Geralt junto com Cirilla e também Yennefer mais Fringilla, tudo isso foi de bom tamanho, se bem que uma dessas unidades aí estava um pouquinho confusa. Vamos combinar, né? Bom, primeiro vamos diretamente para aquela cena misteriosa, onde vemos Yennefer trajada como se fosse uma camponesa normal, né? Talvez longe de querer ser uma feiticeira. E de repente, Geralt entra. Sim, eles são casados, ele está meio que vivendo sem ser como um bruxo, ele é apenas um aldeão qualquer, praticamente cuidando ali da plantação que eles têm para sobreviverem. E a gente descobre que Yennefer está completamente redondinha, ou seja, ela está grávida do filho dos dois, que aliás é dito que é uma menina, me parece, né? Claro, aquilo ali, a gente percebe facilmente que se trata de uma certa alucinação, um certo sonho. Dizer que é uma premonição eu acho que é exagerado. Só que, na verdade, ela acorda. Aí sim, bom, tudo então realmente era apenas um sonho, né? Um devaneio, talvez. Não, um sonho mesmo. Ela estava dormindo, estava deitada, ela abre os olhos e de repente olha para o bercinho. Pois é, aí a criança já nasceu. E aí a criança, pega fogo, combustão espontânea. E aí a gente fala, caramba, que isso? Mas aí para, aí ela acorda de novo. Era um sonho dentro de um sonho. Ou talvez um presságio dentro de um presságio. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas na verdade a gente descobre então o que aconteceu do finalzinho lá do primeiro episódio, onde tanto Yennefer quanto Fringilla foram capturadas por... A gente não sabe exatamente quem foi que pegou elas, né? Porque na verdade os soldados que haviam ali ao lado dela foram todos mortos com aquelas lanças enormes, né? Que acabaram com todos eles. Na verdade, a gente não tem uma continuidade daquilo. Passa-se, digamos, algumas horas, talvez. Quem sabe um dia? Pode ser que sim, também. Mas o que vale é que elas estão aprisionadas dentro de uma carroça completamente fechada. Elas mal conseguem ver o que há lá do lado de fora. Mas assim que lá o veículo para, abre-se a portinhola e se descobre então quem é que tinham sequestrado elas, né? Provavelmente, bom, elas já deviam saber, mas nós é que descobrimos que na verdade tratam-se de elfos. Pois é, digamos, um grupo, uma tribo de elfos, sei lá como é que a gente pode definir, raptaram elas. E aí damos de cara com um personagem que a gente já conhecia, que é o rei dos elfos, o Filavandrel, que a gente viu lá na primeira temporada, lá no comecinho. E eu não me lembro se foi no segundo episódio ou foi no terceiro que ele apareceu, justamente naquele mesmo episódio onde o bardo apareceu pela primeira vez. Acho que foi no segundo episódio, né? Mas enfim, desde lá ele não havia mais retornado à história. E aqui quando ele está de novo aqui, para a gente acompanhar o seu desenvolvimento, a gente descobre que ele foi rebaixado, né? Ele não é mais o rei ali dos elfos, né? Ele é talvez o segundo em comando, né? Um outro sujeito está ali no posto e também tem uma feiticeira élfica. Pois é, a Francesca. Pois é, bacana, certa novidade ali. E é justamente através dessa feiticeira elfa que a gente descobre uma continuidade então ali das aventuras de Yennefer junto com sua nova amiguinha de novo, né? Fringilla. Aliás, é interessante, isso já havia começado no outro episódio, aquele relacionamento meio de ficar cutucando uma com a outra, né? Ambas relembrando, né, seus tempos de academia, né, lá em Aretusa, e aqui de novo elas ficam se becando o tempo todo, meio que esquecendo que elas são inimigas, né? Claro, se as duas estão detidas
pelos elfos, agora é um inimigo em comum, né? Elas precisam sair dali, porque literalmente já falaram, né? Cabecinhas delas serão enviadas para justamente lá a Academia dos Feiticeiros para provar que os elfos eles estão tentando retomar o seu poder e, claro, jogar a cabeça das duas lá para a chefia dos feiticeiros será uma ideia sensacional. Claro que não, né? Mas tudo bem. O que vale é que, bom, eles seguem um certo trajeto, eles querem chegar a um, digamos, templo que é mais ou menos dos mesmos moldes de Aretusa. Aliás, até arquitetonicamente falando, é a mesma coisa, né? Bom, isso a gente precisa lembrar que antigamente os primeiros feiticeiros do continente ali eram os elfos. Eles caíram na besteira de ensinar os humanos como mexer com a magia. E aí lascou tudo, né? Claro que os seres humanos, com a sua tradicional bondade, né? Acabaram com todos os elfos, ficaram muito mais poderosos em termos de magia do que eles, os mestres anteriores. Bom, eles querem retomar, e por isso que eles vão, aquele grupo de elfos, e é um monte de gente mesmo, né? Chegam então a este templo lá, não sei aonde, que também não sei como é que eles acharam as duas pelo meio do caminho, né? Uma coisa meio estranha, né? Não viram que a guerra estava acontecendo ali do lado, né? Guerra não, aquela batalha, né? Entre Nilfgaard, ali naquela região de Soden, realmente uma coisinha meio mal explicada. Vamos deixar bem definido. Mas o que vale é que sim, né? Elas estão ali, as duas capturadas, e a única saída é realmente tentar, sei lá, se envolver, ganhar a confiança de alguém. O Filavandro parece que é o mais interessado em talvez não querer matá-las. Mas, tanto Francesca quanto o seu irmão, que agora é o líder élfico, estão mais querendo que elas sirvam de exemplo. Mas as duas conseguem sacar, aliás, apenas Yennefer, né? Porque teve uma cena muito engraçada, né? Porque a Frangila, meio que lembrando seus tempos de noviça, né? Toda insegura, lembrando que no final da temporada passada a gente viu ela se transformando numa grande uma vilã, impiedosa, que matava todo mundo, né? Fazia os seus acólitos também se suicidarem para servirem de armas. Bom, enfim, ela volta ao mesmo estado que ela era lá no tempo de academia e fica falando demais. A Francesca meio que dá um estalo de Thanos, né? E derruba ela, bota ela para dormir, né? Tanto que ela fica falando. Nessa oportunidade, então, que a Yennefer descobre que a Francesca tem certas premonições, certos sonhos a respeito de um manto branco, uma pessoa vestida, né, com um manto branco. E ela diz para Fringila depois que ela sonha com um manto vermelho. E por sua vez, Fringila sonha com um manto preto. Caramba, que coincidência, né? Vamos fazer o quê? Uma história de fantasia, né? Justamente as duas pessoas que sonham com as outras cores dos mantos que tem a ver com algum ritual, sei lá o que, tradição, não dá para entender direito. E justamente a parte que eu digo que é muito confusa aqui desse episódio. Quando começa a desdobrar exatamente o que está acontecendo ali, qual o objetivo dos elfos ali naquele templo, bom, eles fazem umas escavações e acabam descobrindo exatamente uns esqueletos que parecem a representação justamente dessas três figuras, usando mantos, cada um de cada cor. E necessariamente depois abre-se uma passagem ali e elas vão investigar o que acontece lá embaixo. Acabam encontrando uma cabana misteriosa onde vive uma tal bruxa da floresta, que por sua vez foi citada na outra linha narrativa. Mas aí a confusão fica completamente despirocada, digamos assim. Eu entendi praticamente bolhufas o que aconteceu ali dentro daquela cabana. Bom, basicamente a bruxa ali da floresta meio que fez um ilusionismo para as três feiticeiras, cada qual se baseando em seus desejos. Por exemplo, Francesca via a visão lá no manto branco de uma certa sacerdotisa, digamos assim, ou um líder mais importante lá das élficas. Por sua vez, Fringilla via o seu líder, Ymir, lá no manto negro, e com o manto vermelho, Yennefer via uma jovem ali, que ficava cutucando ela dos seus tempos lá de academia, em Aretusa, mas que na verdade depois a gente meio que descobre, né, que aquela mulher mais jovem que fala com Yennefer, na verdade é uma representação da bruxa véia, da bruxa da floresta. Mas o que está sendo dito ali é uma confusão, é uma sucessão de ideias para lá e para cá. Eu realmente fiquei completamente perdido. Eu não entendi nada. E pior, né? A cena se interrompe de uma maneira assim abrupta e
E depois a gente encontra tanto a Yennefer caída ali na floresta, na verdade numa grama, né? E quando ela acorda, ela vê um bando de elfos andando para lá, caminhando em uma certa direção, e eis que surge Fringilla e diz para ela: estamos livres. Como assim estão livres? O que aconteceu, de fato, lá dentro da cabana? É um corte tão abrupto da narrativa, completamente maluca, que aí a gente não entende mais nada mesmo. Ou seja, elas duas estão libertas, e meio que a Manto Vermelho falou para Francesca que os elfos deveriam se unir ao Nilfgaard. E aí Fringilla também concorda, e por isso que então todo aquele povo elfo, junto com Fringilla, se dirige a Nilfgaard. Do nada isso foi tirado, sem muito desenvolvimento. Realmente, uma situação colocada, digamos assim, que não se torna compreensível para nós que estamos assistindo. Talvez, se a gente estivesse lendo os romances, isso seria um pouquinho mais fácil de entender, mas eu acho que mesmo assim não é, né? Vamos combinar. Bom, e do lado da Yennefer, o que sobrou? Ela não combinou nada exatamente lá com a bruxa da floresta. Ou combinou e eu não entendi? Não, a própria Fringilla pergunta, né? Você pediu alguma coisa? O que vale é que depois, no outro momento, a gente acaba descobrindo que a Yennefer, ela quer sair dali, porque ela ficou para trás, né? Já que ela não estava mais presa, ela ficou por ali. E ela tenta abrir um portal para se transportar para um outro lugar, só que ela não consegue. E isso quer dizer o quê? Ela perdeu o seu poder mágico? Como assim? É possível? Bom, claro, quando elas estavam presas lá com aquelas algemas de... como é que era o material? De metério, né? Aquilo segurava o poder das duas, né? Elas não conseguiam fazer magia alguma. Será que ela tem aquela substância aí dentro dela, porque aquela bruxa da floresta colocou nela? Não dá para entender, é uma coisa completamente misteriosa. Ou seja, toda essa passagem, depois que começa aquela sequência lá dentro do templo, é uma maluquice uma atrás da outra, que não tem pontos de conexão. Você pode jogar aquilo que, primeiro, pode ser tudo devaneio delas, alucinações provocadas pela bruxa da floresta. São desejos válidos das três? É o máximo que a gente consegue dizer que sim, isto é verdade. Mas tudo o resto que está exposto ali, a gente não tem pontos de conexão. E lembrando de novo como começou o episódio, justamente naquele pesadelo que Yennefer tinha, um pesadelo dentro do outro. Ou seja, aquelas questões de fertilidade ainda estão presentes aqui. Inclusive para a própria Francesca, isso também meio que foi colocado, porque as elfas também têm esse problema, elas não conseguem mais ficar férteis, né? Aliás, num certo ponto também Yennefer comenta, né? Não existe mais um elfo 100% de sangue puro, né? Ou seja, sempre tem um cruzamento com humanos ou qualquer outra espécie que dê liga, né? Enfim, os elfos estão precisados realmente de se reproduzirem. E pelo jeito eles também não conseguem há muito tempo. Aliás, isso foi explorado lá na primeira vez que os elfos apareceram na primeira temporada. Enfim, uma coisa completamente misteriosa que sinceramente eu via, achava interessante, mas não posso dizer que eu fiquei impactado, me divertindo bastante. Bom, claro, aí a parte boa, que é toda a sequência narrativa de Geralt com Cirilla, que finalmente eles chegam lá na cidade, no lar dos bruxos. Ou um bom spa de inverno, né? Bom, basicamente, e tem aquela questão, Cirilla logo pergunta, assim que chega, quantos bruxos você disse que haviam aqui mesmo? Olha, Geralt dá aquela resposta sempre sarcástica, mas no final das contas, depois a gente acaba contando, só existem 10. Geralt que acabou de chegar, tem mais 8 lá dentro, e mais um que chega depois, que é o Eskel, né? Bom, e também dos que estavam lá dentro, tinha a figura do Vizimir, que é o, digamos, o tutor de todos eles. Depois a gente acaba descobrindo, né, quando eles eram todos jovens, garotos mesmo, né, começando o aprendizado de ser bruxo, foi ele que realmente ensinou tudo a eles, dessa arte de enfrentar monstros e seguir nessa vida para sempre, até morrer. E naquelas, né? Sempre que entra nesse esquema de a gente perceber uma nova cultura, de uma nova civilização, ou mesmo um grupo, ou como os elfos, sempre essa parte fantasiosa é muito divertida. A gente sempre fica curioso por um detalhe aqui e acolá. Com certeza ali na escolinha, agora de bruxos, não mais de feiticeiros, a gente vai encontrar bastante coisa que vai agregar bastante valor aos bruxos, porque até agora, no fundo, a gente compreendeu mais as questões dos feiticeiros, um pouco também dos druidas, né?
Era o caso daquele Wesley Warren, né, um amigo do Geralt lá em Sintra. E também, bom, você falou de sacerdotisa também no episódio anterior, né? Mas no fundo, o que é o bruxo? O que ele faz? Como é que ele nasce? Bom, a gente teve umas palhinhas aqui e acolá no final da primeira temporada e no começo aqui da segunda, que exatamente crianças são levadas, então, àquela escolinha de bruxo, né? Eles passam por testes, e é um teste, digamos, fatal, que tem que ingerir uma certa substância lá, e meio que é um teste. Se você passar por aquela, você vira um bruxo. Senão você finda. Basicamente isso. Que foi o que Geralt perguntou naquela visão para sua mãe, né? Você sabia que isso ia acontecer? E mãe de Geralt, realmente é ou não é uma bruxa? Não sei. Talvez um dia seja explicado com mais detalhes. Aliás, há um conto que especificamente fala sobre a mãe de Geralt, né? Mas isso eu acho que não está incluído nessas duas coletâneas de contos que a gente andou lendo por aqui. Aliás, falando nisso, né? Esse é o primeiro episódio da série até aqui. Já são 10 da primeira temporada, aliás, 8, né? E mais 9. Este é o primeiro que não está baseado em texto das pequenas histórias, ou seja, não saiu das duas pequenas coletâneas de contos. Ele está completamente associado ao romance, a série de 5 volumes, que conta então a saga Geralt de Rivia. E isso já traz uma certa característica diferenciada também do modo de narrar aqui da segunda temporada, porque se antes, a cada novo episódio, nós tínhamos uma história central que tinha um começo, meio e fim completamente bem nítido, que a gente percebia que, claro, tinha as outras duplas narrativas, que geralmente eram de Cirila e Yennefer. Geralmente não, sempre eram, né? Mas as histórias principais sempre estavam com o Geralt. Mas era uma coisa sempre fechada. A gente não tinha dúvidas que houve um desenvolvimento do personagem, algum conceito das fantasias relacionadas a culturas, ou os monstrinhos que iam aparecendo aqui e acolá. Agora, a gente pode determinar que sim, a gente precisa se acostumar com um novo jeito da gente perceber essa história, porque não há a cada novo episódio, a partir de agora e nos seguintes dessa temporada e nas próximas, que não tem um fecho, ou seja, você não é apresentado com algo, tem um desenvolvimento e depois há um final absoluto, completamente nítido. Isso não vai mais acontecer e é um certo problema, porque justamente toda essa confusão ali da parte então de Yennefer e Fringilla, que não deu para entender nada, aquela confusão maluca, é por causa disso, porque não há mais um fecho agora. O desenvolvimento disso vai resultar no próximo episódio, ou talvez mais um e mais outro a seguir. A gente não sabe quando as coisas agora terminam. Elas podem começar, mas elas podem se envolver de maneira rápida, ou mais ou menos, ou demora bastante. Talvez até o último episódio da temporada. Realmente não dá para saber quando acontece o término de uma novidade que apareça. Se bem que você pode dizer, não, mas a história lá do Eskel, que era um dos bruxos, que acabou morrendo porque ele lutou com uma árvore, mas acabou sendo contaminado, e depois o raminho começou a crescer nas suas costas, e depois tendia, né, a acabar com a escola de bruxos por dentro, né, porque eles sempre pensavam que ali era um lugar seguro para eles. Quer dizer, não era, né, porque um dia eles já foram atacados quando Geralt era um garotinho, né? Ou seja, é um conceito também que ficou meio nebuloso por ali. Mas o que vale que essa história em si do monstro atacando ali também teve um começo, um meio e um fim bem nítido. Mas é algo, digamos, que não se conecta ao resto, porque a gente percebe fácil, por exemplo, né, que é a história de Cirila. Ela está se encaminhando a ser uma futura bruxinha. Mas isso é óbvio, né, porque com a perda do Eskel, mais um bruxo a menos, né, ou seja, eles são 10, agora são 9 e precisa de algum jeito aumentar a quantidade. Mas aí a gente começa a pensar, por que Geralt quer ensinar Cirila? Claro, ele sabe que ela pode ser uma detentora de poder, se bem que ele não viu nenhuma manifestação disso, né? Ela sabe, mas nunca contou para ele. Claro, ele tem ideia que se Pavetta, sua mãe, tinha grande poder, provavelmente ela também deve ter algum. Digamos que ele faz uma grande aposta. Se ele, que era um garoto normal, aprendeu a fazer os seus feitiços, seus encantamentos, típicos ali do ramo da bruxaria, com certeza ela, que talvez seja uma outra entidade, possa fazer coisas muito mais poderosas. Realmente não precisar de
a sua espada de prata para matar os monstros. Para quem não sabe, né? A prata mata os monstros, a de aço ou de ferro, né? Mata os seres humanos. E também não precisar de elixires, né? Aqueles vidrinhos, as poções mágicas, ou seja, com o poder que ela tem, seja lá qual for, né? Não for apenas aquele berro supersônico, né? Hipersônico, né? Mas deve pintar algumas coisas diferentes, com certeza. Enfim, a aposta dele também é misteriosa, é o que eu digo. Começa, mas a gente não sabe quando termina. Esta ideia colocada aqui nesse episódio. De qualquer forma, é um episódio que diverte, sim, claro, toda essa sequência de Geralt e Cirilla, com certeza ok, mas as moçoilas lá, né, profissionais do ramo, sempre aparecendo, os episódios ficam interessantes, mas o que eu fale. Também o começo da relação entre Vesemir, que, claro, quem via o videogame, né, já conhecia o personagem, ele é importante para o Geralt, né, aquela questão de pai e filho, né, relação, né, e ele também já começa a se conectar com Cirilla de alguma forma, ou seja, esse grupo ali também é muito do promissor. Agora eu fico me perguntando, quanto tempo eles vão ficar ali dentro da escola? Eu acho que até o final da temporada, com certeza. E aí sim depois partirem para mais aventuras. Bom, e fica a questão também, o que aconteceu com Yennefer? Por que os poderes dela não estão mais se manifestando? O que aconteceu? Ela fez alguma promessa lá para a bruxa da floresta? Ela pediu alguma coisa? O que foi que aconteceu? Não sei. Vamos descobrir então no episódio seguinte. Acho, né? Não tenho certeza também. De qualquer forma, para esse segundo episódio aqui da segunda temporada de The Witcher, eu atribuo, acho que um 4 asteriscos. Eu poderia dar 4,5 se eu tivesse entendido mais o que diabo aconteceu naquela maluquice das coisas que aconteceram ali dentro daquela cabana, né? Que tem pezinhos e não tem porta. É uma casa muito engraçada. Bom, enfim, se eu tivesse entendido mais, eu poderia dar os 4,5 tradicional para o episódio, que sim, ele tem a mesma qualidade de todos os outros que a gente viu antes, mas como ele estava um pouquinho meio confuso nessa sequência ali da cabana, é melhor baixar um pouquinho a bola da avaliação, né? Enfim, acho que é isso, né? Mas não quer dizer que a série está caindo de qualidade.